Olá, alunos da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner, ministrando a disciplina de Biologia. Vamos para mais uma aula, da temática, da disciplina, Estamos na nossa aula 21, abordando o conteúdo de vírus. Então, lembrando que passamos o material para vocês com o conteúdo e com uma lista de questões para a gente trabalhar ao longo desse período, Então, são 11 de junho de 2021 e para a aula de hoje vamos responder duas questões do Enem que abordam essa temática, certo? Então, lembrando, quando o Enem aborda questões, ele vai ter relacionar a temática, o conteúdo a algo do cotidiano, ok? Então, aqui temos uma das questões que caiu no Enem em 2009. Geralmente as questões ela tem a contextualização, que é um texto onde você vai ler e interpretar para poder responder a questão. Então deve-se prestar bastante atenção no que se pede dessas questões para que vocês consigam entender e consigam responder. Tá ok? Então vamos lá. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, que é o vírus que causa a AIDS, que é a doença. Sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente, seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de um tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria o quê? Vamos lá. Primeiro vamos entender por que até hoje não se tem uma vacina eficaz para o vírus HIV. Então, primeiro, é devido a uma das principais características desse vírus, que trata-se de um vírus chamado retrovírus. E professor, o que é um retrovírus? O retrovírus é um vírus capaz de mudar o seu material genético. Então, uma hora ele é DNA e outra hora ele passa a ser RNA. Depois ele pode mudar de RNA para DNA, e não sendo o mesmo material genético, sendo um material genético totalmente diferente, ok? Então, por ele conseguir mudar o seu material genético, dificulta fazer uma vacina eficaz contra esse tipo de vírus, tá certo? Devido a essa característica dos vírus conhecidos como retrovírus, e aí é como se existisse vários, vamos dizer assim, vírus diferentes, tá ok? Bom, vamos aqui para os itens, para quais são os itens corretos. Então, vou aqui começar para os itens de baixo. Então, preste atenção. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotícula de saliva. Então, a gente sabe que o vírus HIV não é transmitido pelas gotículas de saliva, Então, aqui, a gente já elimina. Entenderam? Na letra D, ser amplamente aplicada em animais. Então, o vírus HIV ele é transmitido por pessoas, Então, não está relacionado a animais. Então, eu também cortaria essa questão aqui, esse item, melhor falando, tá certo? Produzir antígenos capazes de se ligar ao vírus. Preste atenção, gente. Antígenos são as partículas estranhas que entram no corpo humano, por exemplo. Então, o vírus em si ele já é um antígeno. Então, essa questão está errada porque antígenos capazes de se ligar aos vírus. Então, isso não está relacionado a uma possível vacina eficiente. Tá certo? Então, se ele falasse anticorpos, aí poderia ser uma resposta mais coerente. Tá ok? Mas ele falou antígeno. Isso está relacionado ao vírus. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador. Então, ele é uma vacina eficiente e é capaz de mudar o DNA da pessoa que tem o vírus, Então, essa resposta também não é coerente, tá certo? Então, só sobraria a letra A. Então, a vacina ela vai induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos para poder proteger, manter o corpo alerta contra uma possível contaminação viral, tá certo? Então é isso que faz uma vacina eficiente, tá ok? Vamos lá para a questão 2. Então, mais uma vez, vocês estão vendo que são textos um pouco grandes, então precisa de uma leitura com cuidado, com calma,
com o objetivo de vocês conseguirem interpretar e entender o que é que a questão, o que se quer da questão, tá ok? Então, vamos lá. Uma nova preocupação atinge os profissionais que trabalham na prevenção da AIDS no Brasil. Tem-se observado um aumento crescente, principalmente entre os jovens, de novos casos de AIDS, questionando-se, inclusive, se a prevenção vem sendo ou não relaxada. Essa temática vem sendo abordada pela mídia. Medicamentos já não fazem efeito em 20% dos infectados pelo vírus HIV. Análises revelam que um quinto das pessoas recém-infectadas, ou seja, infectadas há pouco tempo, não haviam sido submetidas a nenhum tratamento e, mesmo assim, não responderam às duas principais drogas anti-AIDS. Dos pacientes estudados, 50% apresentavam o vírus FB, uma contaminação dos dois subtipos mais prevalentes no país, o F e o B. Então, lembrando que como o vírus HIV é um retrovírus, ele tem a capacidade de mutar, ou seja, de se modificar e aí, criar, o que se chama aqui, tá certo? De, que se chamou de subtipos do vírus HIV, como eu tinha mencionado para vocês, ok? Das afirmações acima, considerando o enfoque da prevenção e devido ao aumento dos casos da doença em adolescentes, afirma-se que, então vamos lá analisar essas três afirmativas. O sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenham levado a população a se descuidar e não utilizar medidas de proteção, pois se criou a ideia de que esses remédios sempre funcionam. Exatamente, gente. Então a gente sabe que a AIDS ela não tem cura até o momento. Existem os coquetéis que servem para aumentar o sistema imunológico e não desencadear sintomas mais graves com a baixa desse sistema imunológico. Tá ok? Então, isso que os coquetéis fazem. Então, essa falsa sensação de que a AIDS pode ser controlada ou pode não ser tão danosa, faz com que ocorra o descuido. Tá ok? Então, realmente, isso é verdade. O segundo item os vários tipos de vírus estão tão resistentes que não há nenhum tipo de tratamento eficaz e nem mesmo qualquer medida de prevenção adequada. Então, você sabe que isso aí é totalmente falso, Então, existem sim medidas de prevenção adequada, existem sim tratamentos, mas não cura, para poder minimizar o dano que o vírus causa, na sociedade ou no seu portador, tá ok? Então, isso não é verdade. E no 3, os vírus estão cada vez mais resistentes e para evitar sua disseminação, os infectados também devem usar camisinhas e não apenas administrar coquetéis. Exatamente, Então, a chance de uma pessoa que tem transmitir para outra pessoa que não tem, através das relações sexuais, é muito grande, Então, só o coquetel vai ajudar no sistema imunológico, mas não vai evitar que o vírus seja transmitido para outras pessoas, tá ok? Então, o cuidado, ele é fundamental, tá certo? Então, também aqui é verdadeiro. Então, temos como verdadeiro o item 1 e item 3, tá ok? Então, está correto o que se afirma em... Então, vamos lá para a letra C, que é 1 e 3, que são as respostas da questão. Tá ok? Tranquilo? Bom, gente, encerramos mais uma aula, Abordamos um pouquinho sobre como as questões do Enem são abordadas com relação a vírus. Então, vocês viram que é muito relacionado ao cotidiano. As duas questões envolvem doenças causadas por vírus. Então, é isso que ele foca bastante com relação à temática. E é isso que vocês precisam estudar com maior detalhe. Tá certo? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.